Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a leitura intuitiva do nosso mês de agosto. Touro, eu não vou nem pedir desculpas por não ter aparecido por aqui, né, no último mês, né, porque eu fiz promessa que apareceria aqui, voltaria com as tiragens, e acabou que, assim, eu tive que fazer algumas escolhas entre estar aqui ou olhar para mim. Mercúrio retrógrado, aconteceram várias coisas pessoais de transformação, sabe? Quando a vida ela te empurra, ciclos que a gente precisa encerrar, coisas que a gente não quer enxergar, enfim, tá? Então, assim, eu tive que fazer escolhas para equilibrar a minha energia. Eu não parei com os atendimentos, né? Muitas pessoas vieram se atender comigo. Eu fiquei só sem atender, acho que eu dei uma pausa alguns dias das 2 últimas semanas, porque veio o pintor aqui terminar a pintura aqui em casa, enfim. Mas esse Mercúrio retrógrado, não sei como é que tá para vocês, para mim tá sendo transformador, mas de uma forma assim, pa- doída, para não falar outra coisa, sabe? De uma forma doída, parece assim que tá pegando o bagaço da laranja e espremendo para ver o que que sai. Mas assim, eu acho que eu nunca experienciei durante a minha vida. Eu já passei por muitas coisas e acredito que muitos de vocês já passaram por muitas coisas difíceis também. Mas ter que lidar com a própria sombra, olhar para as dores, traumas antigos, pessoas retornando e para a gente resolver conflitos do passado, enfim, fazia muito tempo que eu não passava por algo assim que eu de ser exposta a tantas coisas que eu precisava trabalhar dentro de mim. Mas eu sou muito grata ao Mercúrio retrógrado, porque eu acho que eu levaria, se não fosse essa enxurrada vir de uma vez só, não, sei lá, talvez eu levasse muito tempo para descobrir coisas sobre mim que eu nem sabia. Mas vamos ao que interessa, né, Touro? Desejo um ótimo, maravilhoso, abençoado mês de agosto para todos nós. E vamos à nossa mandala e ver o que que a espiritualidade tem para gente, quais são as energias aí, como que o universo está se alinhando para o nosso mês, que somos de Touro. Já vou pedir seu like como energia de troca. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para se a sua energia ressoar com a minha. Ah, bom, ainda estou atendendo, tá, meu povo? Link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, se você quiser agendar a sua consulta comigo. Lembrando a todos, meu tarô é terapêutico, independente do tipo de leitura que você queira vir fazer comigo, meu tarô é terapêutico, tá? Eu não abro mão da abordagem terapêutica. Não trabalho com adivinhação, de sim ou não, e, enfim, tá? Tarô terapêutico. Você pode vir fazer uma pergunta específica? Pode, mas se tiver questões de luz e sombra para ser trabalhado dentro de você, talvez não saia a resposta que você gostaria, tá? Ok? Então vamos lá, meu povo. Energia, primeira energia para touro, primeira energia que vem para os taurinos. Já veio aqui, Luiz Lógico. Luiz Lógico, qual a pior coisa que pode acontecer? Já começou bem, né? Você está cara a cara com uma decisão difícil que não consegue resolver. Isso dá voltas na sua cabeça e você não fica satisfeito até fazer uma tempestade em um copo d'água. Madame Dora chama isso de jogos da mente e sugere que você se recorde das palavras do presidente norte-americano favorito dela, Frank Roosevelt. Perceba que você está sentindo medo do próprio medo e nada mais. Pare de pensar, e se? Fique diante do espelho do banheiro e grite. Agora ria. Agora imagine o Luiz lógico do outro lado do espelho, olhando diretamente para você e lembrando-lhe de que uma solução lógica correta irá surgir. Muito bom. Aqui, né, é uma chamadinha de atenção para a gente parar de se perder na mente. Os nossos sentimentos, muitas vezes a gente confunde os nossos traumas, o porquê sentimos o que sentimos, a gente confunde, principalmente pessoas, né, que eu atendo, se eu ia falar, vocês sabem, né, que eu tiro aqui nesse canal tarô para relacionamento e no outro eu tava tirando só para tarô do amor também, né? Então muitas pessoas chegam achando que estão amando, estão apaixonadas, ou por que que elas acabam tendo reações
enfim, de carência, e ficam em cima e acabam brigando, e por que que a outra pessoa rejeita. E às vezes a gente confunde o amor com dor, né? A gente confunde o nosso trauma, os traumas que a gente tem, das feridas emocionais, às vezes é, fazem com que a gente se mantenha num padrão de comportamento que não é lógico, que a gente não enxerga, porque a gente comprou uma ideia de. Ah, porque sentir isso é normal, porque quando eu estava lá na infância, eu senti essa dor aqui quando meu pai brigou comigo, mas logo depois veio passar a mão na minha cabeça. Então, opa, eu entendi que se eu agir dessa forma, eu resolvo as coisas, entende? É mais ou menos por aí. Então, a gente vai desenvolvendo e cada vez mais que a gente vai agindo nesse padrão, a gente vai ensinando para o nosso corpo. Agora, estou falando da parte biológica, física. A gente vai informando o nosso sistema límbico, imaginativo, né? Criando uma realidade distorcida através da nossa imaginação, porque, opa, a gente acha que é assim que funciona, eu estou recebendo alguma coisa daqui, mas, opa, a longo prazo não está funcionando, mas eu não estou entendendo o porquê, porque sempre funcionou assim. Às vezes é evitar uma dor, às vezes a gente vai falando de rejeição, aí depende, claro, da ferida, mas a gente fica preso num trauma, numa dor, e o medo paralisa a gente. O medo não deixa a gente enxergar para o nosso trauma, para aquilo que precisa ser limpo. Sabe o mito? Eu até falei sobre isso no Instagram hoje. O mito da mulher da cobra da cabeça, a medusa. A gente usa muito isso na psicoterapia, porque o trauma é como se fosse ali a medusa. O trauma. Vou falar o mito primeiro, né? A medusa, se você olha para ela, né, diretamente nos olhos dela, ela te congela. Como que se vence a medusa? Com espelho. Você já vai entender o reflexo do espelho. A medusa está ali, você está olhando para ela. Você olhou para o trauma. Se você olha diretamente para o trauma, ela vai representar o trauma, tá? Você congela. O que que é congelar? Eu olhei para o trauma, eu entro em negação, meu ego não quer lidar com aquilo, o meu corpo ele vai entrar num sistema de defesa, de fuga, enfim, eu vou congelar no trauma e vou ficar o quê? Repetindo esse padrão até, como diz Jung, enquanto, né, o consciente não se tornar consciente, a gente vai continuar vivendo ele e chamar aquilo de destino. Então, não dá muitas vezes para olhar para o trauma diretamente, porque eu congelo no trauma, você entende? Precisa o quê? O espelhamento, ou seja, quando a medusa olhou para o espelho, ela se autocongelou, ou seja, o trauma daí congela. Se o trauma congela, ao invés de você congelar no trauma e ficar repetindo ele, quando o trauma congela, quando a medusa congela, que representa aqui o trauma, ele para de se repetir. O espelhamento vai representar as outras pessoas, as pessoas que chegam na nossa vida e a gente tem conflito. Às vezes nem tem conflito, são coisas boas, porque aquilo que a gente enxerga no outro também está em nós. Então tem gente maravilhosa que aparece na nossa vida e a gente enxerga coisas bonitas, a gente também tem isso em nós. Mas tem pessoas que nos irritam e nos irritam muito. Opa, aí que a gente tem que olhar através dessa pessoa o que isso está querendo me dizer, qual que é o significado, qual que é a simbologia disso, entende? Através do espelho, a gente consegue trabalhar o nosso trauma sem precisar olhar diretamente para ele e ficar congelado, entendeu? Porque o nosso sistema, né, psíquico, a psique, ela adora uma bagunça, ela adora uma confusão. Vocês entendem? A psique, ela não foi feita para trabalhar no amor, ela foi feita para trabalhar no caos. Do caos, ela vai para ordenação, né? Para ordenar algo. Então, aqui, trazendo para isso, tá? Saia do si, mais e mais. Vem aqueles pensamentos flutuantes. Para de lidar com esses pensamentos flutuantes, de ficar alimentando esses pensamentos flutuantes. Esses pensamentos, eles chegam, tá? Eles estão vindo alimentar o quê? Qual trauma? Que lugar em você? E outra, esses pensamentos são seus? Será que não é da sua tia que falou alguma coisa para você lá quando você tinha os seus 17 anos? Será que não é da amiguinha ou de alguém que falou né, hoje em dia?
povo no celular assistindo milhares de coisas. Será que não é do vídeo da fulana, da ciclana, que ela colocou o ponto de vista, ou de uma mensagem que ela trouxe e você catou aquilo para você, e agora fica. Esse pensamento está desordenado na sua cabeça, eles estão flutuando porque eles estão desordenados. E aí você pega um pensamento que não tem nada a ver com o seu momento atual, com aquilo que você quer manifestar na sua vida, que não é uma verdade, não é uma realidade, mas você está pegando aquilo como uma verdade para justificar algo. E aí a tua vida vai ficando toda bagunçada, entendeu? Então, se olha no espelho e vamos começar a trabalhar a autoafirmação. Vamos trazer um pouco mais para o racional. Não estou falando para você ficar preso no controle e nem ficar racionalizando tudo. Mas aqui a gente está falando de atitudes lógicas durante esse mês. Tem coisas que vão ter que ser mais lógicas. Você precisa construir para você uma estrutura de ação. E lembre-se que ficar demais na proatividade, ser ativo, né? O tempo todo, fazer demais. Cadê o tempo do descanso? Agora também ficar no ócio demais, ficar na procrastinação demais, ficar no, eu não consigo sair disso, na vitimização demais, você também está cometendo os dois, sabe? Tanto um lado, o fazer de menos e o fazer de mais, eles vão te sobrecarregar, porque aqui o mundo pode dizer, né? O seu self, o seu interior, Deus, enfim, o universo, precisa de movimento. Então ele vai trabalhar em você, até você não aguentar mais e se pôr em movimento. E geralmente, quando a gente está muito parado, as movimentações que vêm, elas não são tão positivas. Agora, do mesmo jeito, na verdade, né? Quando a pessoa tá demais, 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 e ela não tá se cuidando, ela só trabalha, 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 às vezes, sei lá, o universo manda para você não sei, bater o carro, não pode trabalhar, enfim, tem alguma consequência ali, só tô trazendo um exemplo, tem algum tipo de consequência, às vezes adoece, pega uma gripe, para que você pare, para que você respire, para que você descanse um pouco. Então, comece a olhar para as cenas e situações da sua vida para que você crie, entenda o que o universo, a espiritualidade, enfim, o seu eu interior está tentando te mostrar. Para você nem pender demais para um lado da balança e nem para o outro. Precisa o quê? Alinhar mente e coração, para que a lógica, pensa assim, vamos pensar na lei da atração. Pensa que o seu inconsciente, o seu campo emocional é a terra ou o campo yin, vamos chamar, é o feminino. E o lado racional é o masculino. E o masculino planta sementes. Se a gente pensar em outra coisa, vocês já estão entendendo, né? O masculino planta sementes para a mulher ficar, né, gerar o bebê. É a mesma coisa. O seu inconsciente, ele só vai florescer o que esse masculino plantar nele se for coerente, se você estiver aqui no agora, tiver estado de presença, você estiver alinhado. Não adianta estar se comportando de um jeito, pensando de outro, com a vida toda desbadernada. Opa, primeiro é preciso respirar, se alinhar para fazer as coisas funcionarem. Primeiro precisa tratar a terra. A terra é o feminino, a terra é o inconsciente. Eu preciso tratar o meu campo de dor, o meu campo inconsciente e emocional. Senão, nenhuma semente vai vingar ali. Então, saia do si, saia dos medos. Maior parte das coisas que a gente tem medo, elas acabam não acontecendo. E vocês sabem disso. Agora, se você ficar ali preso naquilo, vai acontecer, eu vou ser traído, eu vou ser não sei o quê. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer na sua vida, porque isso precisa ser validado. Você está criando aquilo. Então, começa a perceber as coisas que você cria nos seus traumas, nas suas paranoias e como trabalhar a terra para você plantar novas sementes para dar os frutos que você realmente quer. Tá bom, meus amores? Ok, então ser mais racionais e fazer o que precisa ser feito. Não dá mais para a gente agir como criança. A gente tem que se tratar, então vai tratar. Tem que cuidar do campo emocional, vai ser o campo emocional. Tem que mudar de emprego, então vamos começar a procurar outro emprego. Tem que sair de um relacionamento tóxico, então vai procurar ajuda para conseguir se fortalecer emocionalmente para sair dessa relação tóxica. E assim por diante. Tá? Não é um mês de ficar de vitimização ou é um mês de consciência, de lógica, tá bom? Ok? Estamos entendidos? Vamos ver mais uma mensagem para vocês. Mais uma mensagem para touro, que vem para esse mês. Amor, ai, que lindo! Amor, esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Para a gente receber o amor, a gente precisa se amar.
E esse amor, né, esse preenchimento, quando a gente às vezes não recebeu na infância, enfim, ou julga não ter recebido, né? A gente se preenche o coração, né, com Deus, ou, enfim, não sei no que você acredita, tá? Mas assim, é com a fonte, é com esse algo que a gente não sabe explicar, é quando a gente está em conexão com a gente mesmo. Então a gente tem que olhar para dentro para conseguir achar esse lugar. Ou, na forma terapêutica, a gente cria, né, vai desenvolvendo pai e mãe internos, porque, né, como adultos, a responsabilidade não é dos nossos pais físicos cuidarem de nós. Então, nós nos cuidamos. Então, a gente vai desenvolvendo uma forma arquetípica de pai e mãe interior para fornecer esse amor e essa conexão com o divino, para trabalhar a trindade em nós, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou, enfim, é o superior, a consciência, o interior, enfim, tá? Para desenvolver o amor. Então, quando a gente começa a se olhar com mais carinho, com mais cuidado, entender o nosso tempo, entender que o corpo, a gente não pode esquecer do corpo, o corpo às vezes está cheio de trauma, ele tá dando vários sinais para você, pausa, ou ali não é o caminho. E não estou falando sobre, não confunda a intuição com alarme, às vezes, do trauma, tá? Da reação do corpo ficar falando ali é perigoso. Às vezes é só o trauma. Então, quando a gente começa a se cuidar, a se conhecer, a se entender, você vai começando a perceber o que é intuição, o que não é, enfim, o que é que o universo, os sinais que estão vindo, o que que seu corpo está te pedindo, ou falando com você, falando assim, chega, ou vai se movimentar, ou, sabe? E aí o amor vai poder fluir na sua vida. É um mês de autocuidado, gente. É um mês de olhar para dentro, é um mês de olhar para dentro e para fora, porque o amor também está a serviço, né? Eu assisti dois filmes que eu vou indicar para vocês aqui, tá? Tem na Netflix. Um, assim, eu não sei se os homens vão gostar, tá? Mas um é legal até para os homens assistir, embora sejam filmes com personagens femininos, né? Femininas, mulheres. Mas um é A Lista da Minha Vida. É muito bom, me fez lembrar de algumas coisas lá da infância, da adolescência, que eu fiz listas do que eu queria fazer e fui abandonando, tá? Assistam, esse filme é muito legal. E a influenciadora divina, que fala de propósito. Claro, esse aí é um filme gospel. Tirando a ideia do gospel, para vocês que já entendem a espiritualidade, a fonte, o todo, né? Tirando a ideia de Deus nesse sentido do senhorzinho no trono, ele traz pegar o seu talento, aquilo que você ama fazer, e deixar de ser fútil. Como eu realmente me conecto com a minha essência e me ponho a serviço no mundo, para que essa troca ela seja próspera, ela seja abundante, ela traga transformação. Porque não adianta você ter um talento e usar ele por uma coisa não positiva, né? É sobre ver o que você está plantando, tá? Então, eu acho que seria muito legal aqui para vocês verem, porque quando a gente se ama, quando a gente está a serviço, quando a gente começa a transbordar, as coisas começam a fluir, a gente começa a atrair outros tipos de pessoa, ou as próprias pessoas que a gente tinha conflito, as interações, elas mudam, tá? Ok, meus amores. Agora vamos para a mandala de vocês. Mandala de touro. Hoje eu vou tirar com esse tarozinho menorzinho, eu senti vontade de tirar com esse. Vamos ver. Vou apertar mais uma vez. E daí eu tiro as cartas. Vamos lá. Campo pessoal. Ai, gosto muito do que vi ali do campo pessoal. Relacionamento eu não gostei. Vamos ter que dar uma olhada pra esse filme, meu povo. No campo pessoal, a gente tem um mundo. Você está finalizando um ciclo, Touro. Eu poderia dizer que quase não, para alguns podem ser kármico, tá? Um ciclo kármico aí na vida de Touro, porque a gente tem o mundo com Áries, ou seja, a iniciação, né? O campo um é o campo pessoal na mandala. Então, aquilo, agora as portas se abrem para você ser. Vamos tampar aqui, né? Não tem que tampar. Eu acho que o YouTube não vai derrubar nada aqui, né? Enfim, para você ser, as portas do mundo se abrem para você ser quem você é. Os mistérios da esfinge. Então, entendam, mês de agosto tem muito a ver, talvez, com tudo que eu falei aqui para vocês até agora no início, de trabalhar as sombras, os traumas, as dores, ganhar consciência de algo aqui, para que você se torne uma pessoa íntegra, completa. E diria mais, porque aqui a gente está falando do mistério da esfinge, né? Que abre o portal do mundo para você passar de ciclo, de fase, enfim.
no seu campo pessoal. Então, a gente está falando aqui de luz e sombra. Muitas pessoas confundem sobre preciso transformar a sombra em luz. Eu não posso ter sombra. Se você falar que você não pode ter sombra, aí você vai reprimir mais ainda a sombra, porque nós somos seres duais. Não tem como você. Nós somos yin e yang, nós somos consciente e inconsciente, entende? Racional e emocional. Não tem como pegar a sombra e transformar ela em luz. Tem como você olhar para a sombra e pôr luz nela, usá-la de uma forma na luz. Não adianta você colocar a cabeça. Por exemplo, tenho raiva. Não posso sentir raiva. Aí você vai se reprimindo, porque você acha que você tem que ser uma pessoa boa o tempo todo. A raiva reprimida vai se tornar violência, né? Uma das formas dela se apresentar pode ser através da violência, se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa que faz escândalo, uma pessoa que não controla as emoções, uma pessoa que não tem inteligência emocional nenhuma, entendeu? Se você olha para ela e fala, tá tudo bem, corpo, sente raiva, sentiu a raiva, em vez de reprimir, falar que você não pode, eu não posso demonstrar. Respira, eu tô te vendo, eu tô sentindo, sinta a raiva. Daí você usa a lógica para o próximo comportamento. Aquela sensação ainda tá em você, não conseguiu resolver ali na hora? Vai para academia, vai usar essa raiva como força propulsora para ir malhar, para aprender a se posicionar. Entende? Só que reprimi-la não vai funcionar. Nós não somos seres perfeitinhos e alecrinhos dourados o tempo todo. Nós não somos pessoas boazinhas o tempo todo. Nós temos luz e sombra. Então aqui é para você se desnudar. Tá vendo que aqui no mundo, inclusive, tem umas partes tampadas. Por quê? Ela tá íntegra aqui, ela está com a sombra. E a sombra dela está de roxo justamente porque é a iluminação da sombra, né? Tanto que o chakra da iluminação, o chakra cardíaco, o chakra cardíaco, eita! O chakra coronário é representado pelo violeta, né? E aqui ela tá de violeta, ou seja, eu tô iluminando, eu vou me mostrar essa parte mais selvagem e tá tudo bem. Eu tenho luz, eu tenho sombra, tem momentos que eu talvez esteja mais irritado, irritada, outros momentos eu vou estar assim, ó, mais sensuelen, mais sensual. Tem outros momentos que você vai estar chorando cocô, e outros momentos você vai estar muito feliz, muito alegre. Então, é você aprender o equilíbrio das coisas, a harmonia das coisas, do fluxo perfeito, tá? E tá me chamando a atenção que ela tá pisando aqui também no manto vermelho, tá? Então, a gente tá falando de chakra base, chakra raiz, e é um vermelho meio laranjado, então a gente pode estar falando aqui, inclusive, que tá cobrindo a parte íntima da mulher, né? E veio uma mulher. Observem vocês, tanto homens quanto mulheres, porque a gente está falando de campo pessoal, que vai falar o quê? De poder pessoal, energia de Ares, que vai com tudo. Tem que ter, né? Tem que ter muita confiança para isso. Então, a gente está falando de poder pessoal. Observe se você não está reprimindo o seu chakra sexual, reprimindo a sua sexualidade de alguma forma. Eu não estou falando de tchá-tchá-tchá aqui. Eu estou falando de energia propulsora que traz movimento, vontade de viver a vida, a criatividade, o gestar projetos, entendeu? O ser sensual, o ser você, em vez de ficar se preocupando. Às vezes, sei lá, você fez um gesto, alguma coisa, aí alguém faz um comentário, nossa, tá sensual, tá... Enfim, tudo que tem a ver com magnetismo vai incomodar pessoas que projetam em você o quê? As feridas que essas pessoas têm, a falta de magnetismo do outro lá que tá tudo bloqueado. Então, cuidem, aprendam o equilíbrio das coisas, tá? Para as mulheres aí, mulheres que correm com os lobos, despertar a mulher selvagem dentro de você, e não precisa ser selvagem, ela precisa estar integrada em você, tá? Para você não ir se reprimindo, não ir se abandonando, não ir se rejeitando, tá? A Casa do Dinheiro, meus amores, gosto bastante. Temos boas notícias, temos uma rainha de paus, temos poder pessoal, temos vocês no domínio do dinheiro, temos uma rainha. A rainha lá multiplica, né? É o feminino. Temos a multiplicação do seu dinheiro, tá? Então, aqui a gente pode estar falando de novas ideias, novas criações, você criando novos projetos, você conseguindo alinhar mais de um trabalho, mais de um projeto, você sendo reconhecido. Não sei, aqui daí
você adapte a sua realidade a que tem formas de chegar um fluxo maior de dinheiro, tá? E tá vendo? Não sei se consegue ver que o gatinho tá assustado, até o gato tá assustado. Aqui tem alguma coisa que vem para vocês na casa do dinheiro, tá? Que até a sua espiritualidade, olha, assim, é como se algo expande. Porque a gente tem um gatinho olhando e falando assim, é como se essa energia falasse, o que que eu faço com isso? Como que eu vou transmutar isso? Como que eu vou lidar com isso? Então, isso aqui pode ser muito específico. Alguém recebendo um dinheiro muito grande e você nunca recebe, não, até, sabe assim, como é que eu vou dar um exemplo? Isso aqui é só uma suposição, tá? Não é isso que tá aqui, é só para vocês entenderem o conselho. Uma pessoa que, não sei, faz um joguinho, ou enfim, ou ganha de uma herança, ganha um X dinheiro muito alto. E aí você entra em conflito, porque você nunca desenvolveu uma mente próspera, você não sabe lidar com aquilo, e daí vai mexer com as tuas sombras. Daí você vai precisar, sei lá, de uma terapia, alguém que te ajude a se entender, porque você não consegue nem tocar naquele, você não consegue tocar no dinheiro, você acha que você não é merecedor daquilo, você não sabe o que fazer com aquilo, tá? Então tem isso aqui, tem uma coisa que te assusta, mas é no sentido positivo, você entendeu? Aqui é um sentido positivo, porque a rainha ali tá dominando e ela tá com um girassol, então a gente tá falando de realmente prosperidade, tá? Para quem tava com dívida, você pagando as dívidas, é um mês ótimo para quem está desempregado ir procurar emprego, tá? Porque o poder pessoal de vocês aqui, como ele está magnético nesse mês, né? Vocês estão trabalhando isso, e aqui pode ser daí mais para o final do mês para alguns, tá? Nesse quesito, por causa do arcano do mundo. Então a gente pode estar falando um pouquinho mais para o fim do mês, tá? Para alguns, ou a partir da segunda quinzena, que é a abertura de portas para novos empregos, trabalhos. Então, já vai se desenvolvendo naquilo que você quer, tá? Já vai procurando, já vai fazendo seu currículo. Se você tiver em competição com alguém, passando por alguma avaliação com mais pessoas, alguma dinâmica, alguma coisa assim para, né, que a empresa vai escolher, a grande chance de ser sua, tá? Então se mantenha o quê? Na mesma energia de rainha de paus, que é a energia magnética, a energia do poder pessoal, é uma energia yin, então tem um certo mistério, né, sobre sair abrindo sua boca falando tudo, é sobre a percepção, o feminino ele percebe, entende? Para saber a hora certa, lógica de falar as coisas, de agir, de como usar o seu dinheiro, mas aqui a gente tem uma multiplicação, tá? Na casa da comunicação, nós temos uma rainha de copas, uma comunicação amorosa, é, cuidado só, por gentileza, como a gente está em Mercúrio retrógrado e a gente tem uma rainha de copas, né? A rainha de copas ela pode ser vingativa, ou ela pode ser mal interpretada, ou ela pode fazer. Como ela é dona das águas, né? Ela domina o emocional, ela sabe exatamente aonde apontar a ferida. E o que que vocês têm que estar atento aqui, né? Porque a casa de Gêmeos é a casa da comunicação, inclusive a casa de Mercúrio, que ele está retrógrado. Tudo que acontecer com má interpretação ou que gere conflito e confusão é para o seu bem, é para transmutar as águas em vocês, é para transmutar o inconsciente, tá? Então, assim, as sombras, nesse caso. Então, tudo que acontecer, pense assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é bom. Alguém falou alguma coisa? Doeu? Leva que é teu, vai trabalhar isso. É, foi ao contrário, a pessoa que se doeu peça desculpa, se for o caso, mas a pessoa tem que trabalhar os BOs dela. Entenda que a comunicação, por mais difícil que ela possa parecer, em algum momento, ela está sendo trabalhada numa energia de amor, numa energia de entrega, numa energia de limpeza. E eu vejo vocês aqui, para quem está mais desperto, ou caso não precise trabalhar isso, porque como é a casa de Gêmeos, vocês podem estar oscilando entre agir demais com o coração ou não, uma dependência emocional. Então, aqui pede uma maturidade emocional na hora de se comunicar, que tem a ver já com o que a gente falou do Luiz Lógico, tá? Na casa da família, eu vejo aqui mais uma rainha, né? Tá bem feminina essa leitura. Energia da rainha de espadas. Eu vejo uma vitória. Uma vitória para alguns, um corte energético, tá? Para quem tem trauma aqui, ó, seja com mãe, com tia, pessoas viúvas, tá? Trauma com viúvas.
ou se você for a pessoa viúva da família, eu vejo a sua liberação, a sua libertação. Porque, mais uma vez, não sei se vocês vão enxergar o que eu enxergo, a cara dela me lembra muito aqui, a forma de coroa que ela tá, me lembrou o Egito. Não sei por quê, mas me lembrou o Egito. E que me lembrou, inclusive, aqui a energia do mundo, né, do mistério da esfinge, ou seja, tem uma limpeza aqui. Opa! Tem uma limpeza. Eu até errei na carta o que significa, né? A inversão de algo. Você vai enxergar o que você não estava enxergando. Entendeu? Você vai conseguir, ou a pessoa, enfim, ou a limpeza que precisa ser feita, ou o corte energético com isso, com esse tipo de dor, tá? Então, na casa da família, aquilo que não estava sendo visto vai ganhar clareza. Tem uma energia lógica, uma rainha de espadas que trabalha o quê? Com o racional, com estrutura, com trabalhar as peças de um quebra-cabeça, montar um quebra-cabeça. É, cuidado só aqui, tá? Como nós temos uma rainha de espadas, só cuidado para não ofender as pessoas, tá? Por favor. Mas eu sinto aqui como se fosse uma energia quase de justiça, sabe? Uma limpeza. Na caça do talento, nós temos uma rainha de... Gente, veio uma rainha atrás da outra. Uma rainha atrás da outra. O talento é você, bebê. O talento é você, touro. E é um talento que vai englobar o dinheiro aqui, né? O financeiro. A gente tem uma rainha trabalhando a mediunidade, trabalhando a multiplicidade, a gente tem o coelho aqui junto, a gente tem a energia aqui da. Eu esqueci o bichinho de Ares ali. É, as folhas secas caem e nascem folhas novas. Floresce, é como se florescesse algo novo, porque parte de você, tá? Então aqui tem um plantio na matéria, tá? É como se você canalizou, conseguiu acessar de alguma forma espiritual ou trabalhar aquilo que estava inconsciente para manifestar e multiplicar. Você, como o bichinho de Ares, cadê? Tá aqui atrás. Já foi aberto, as portas já se abriram. Você trabalhou alguma coisa há algum tempo, tá? Ou nos últimos meses, enfim, ou desde o mês. Observa o que que estava acontecendo no seu mês de abril desse ano, tá? Ou até do ano passado, o que estava acontecendo no seu mês de abril, porque aquilo que você trabalhou, enfim, aquilo que já vinha desde essa época, agora você está pronto para manifestar este talento concreto, sabe? Gestar isso. Aqui também pode ser para alguns, tá? Até no quesito mudança de cargo, onde você vai gestar algo maior, tá? Na saúde e no trabalho, mais uma mulher, a gente só veio mulher aqui. Me perdoe os homens, tá? Mas talvez vocês estejam aqui precisando receber do feminino. Ou servir o feminino, hein? Nós temos a energia da Imperatriz. Prosperidade. Gente, não tem como dizer. A gente tem prosperidade, a gente tem dinheiro, a gente tem plantio, tem colheita, o seu talento está ligado a uma energia de recebimento, porque no campo pessoal você transmutou algum tipo de energia que abriu as suas portas, tá? Como eu já abri falando do Mercúrio retrógrado, observa aí o que está acontecendo nesses últimos dias aí, se não tá, sabe, se entrega para transmutar as energias, tá? Saúde, tá? Também com a Imperatriz é maravilhoso, cuidado aí para quem não quer engravidar, mas na área da saúde a gente pode, é sobre se cuidar, é sobre se nutrir, é sobre esse amor, é sobre aquilo que você precisa fazer por você, você que está muito parado, que precisa fazer uma academia, um esporte, você que precisa dar uma caminhada, se alimentar melhor, se olhar de uma forma mais amorosa. Se você ainda não. Thalita, eu não consigo me olhar de uma forma amorosa. Eu tô com a minha autoimagem muito distorcida. Eu me enxergo feio, feio, enfim, eu só me julgo, eu tenho pensamentos muito críticos, autossabotadores. Desenvolva a mãe materna interior ou use o arquétipo da imperatriz, que vai representar essa grande mãe, por um tempo, para você conseguir se acolher, ter impulso para fazer o que precisa ser feito, mas você vai ter que começar a se olhar com mais gentileza, para que você, porque a pessoa que você é hoje só vai conseguir chegar naquele sonho que você quer realizar, né, que a gente está falando aqui, né, da saúde,
só vai chegar lá na saúde, no corpo perfeito, seja lá o que for, se você olhar para quem você é hoje, porque é quem você é hoje que vai tomar a decisão de ir todos os dias lá malhar, academia, mudar a alimentação, seja lá o que for que você tenha que fazer, tá? Como a gente está falando de gestação aqui também, a gente está falando, é que a gente está falando desse feminino que se cuida, que se nutre. O agradecimento, um dia de cada vez, é a gestação, é um período de tempo, é a criatividade. Então, se você está passando também por algum problema de saúde, tá na hora de você se amar mais também, de você se acolher mais, aceitar, mas não se pôr num lugar de vítima, porque a Imperatriz ela não se vitimiza, entende? Tem que viver como se já fosse realidade aquilo que você deseja, sabe? Na casa dos relacionamentos, mais uma energia feminina, nós temos a Lua. A Lua. Muitos sentimentos, transmutações, tem algo que está na sombra. E na casa aqui, que seria, né, do inconsciente, na mandala, a gente tem o sete de paus. Então, a gente ainda tem, da sua parte, tá, alguma resistência, tá? Tem alguma resistência que você tá lutando, que você tá batalhando para liberar a vida sentimental. Aí, aqui eu vou pegar outro tarô pra gente dar uma olhadinha, porque eu fiquei curiosa. Vamos ver, um rei de paus aqui. Mas não vou aceitar ainda não, tá? O que tem dentro da lua? O que está em oculto? Porque eu vejo muito sentimento aqui. O que está oculto dentro da lua na casa das relações? A morte, a transmutação. O que precisa ser transformado? Lembra que eu falei aqui de uma viúva? Talvez tenha algum um taurino, uma taurina, né? Pode ser um viúvo também, né? É, que você tenha que transmutar alguma dor de alguma perda, tá? Ou pode ter aqui. Será que eu senti passado? Eu não tô sentindo futuro. Porque tá no inconsciente. Clarifica. Oportunidade. O que precisa ser transformado para que essa oportunidade de um novo relacionamento aqui, ou dessa relação se abra? Página de pau. Você precisa se pôr em movimento, tá? Você precisa acreditar e confiar sobre trabalhar a lei da atração. Tem gente que realmente está preso no passado, tá? Então você vai ter que lidar com dores aqui do passado, porque você precisa passar por uma transformação de fênix mesmo, tá? Vai ter que olhar para as tuas sombras, para dores, traumas antigos, para quem for isso. Para quem está finalizando, tem nova oportunidade. Aí aqui você tem que ver. Se você quer manifestar alguém que é do passado, que precisa dessa transformação, você vai ter que se pôr em movimento. Então, você vai ter que mudar em você algo interno para ser compatível com aquilo que você deseja, tá? Aí você vai ter que estudar a lei da atração, tá bom? Agora, alguém aqui, para quem não entende por que que a vida não está fluindo na vida emocional, entenda que você precisa se abrir para o novo. Então, também vai ter que trabalhar algo que está ali, uma dor, algo inconsciente, se transmutar e se permitir. É que, às vezes, você está na sombra mesmo, você não sai de casa, não vai conhecer gente. Que aqui a gente está falando sobre morrer para a velha criatura para nascer uma nova oportunidade, gestar aquilo que você quer, ser mais livre, né? A liberdade, liberdade da expressão, mais uma vez, uma energia aqui de paus. Então a gente tem energias aqui do feminino, e principalmente aqui no mundo, que é magnético. Só tem carta magnética aqui na mesa, na verdade, né? Vamos ver para quem tá casado? Aquele para quem tá casado tem algum ciclo entre vocês que precisa ser finalizado, ou transformado, alguma coisa, sabe? Porque vocês estão saltando de consciência junto, a vida tá mudando. Tem alguma coisa aqui, ou um resgate de algo. Para quem tá casado em energia, por favor, ou namorando aí, noiva. Oito de ouros. Dedicação a algo. De qualquer forma, o oito de ouros, ele sempre fala pra gente, dos dois, uma, ou vocês vão continuar vivendo o mesmo ciclo do jeito que tá, ou algo também precisa ser transformado, porque aqui fala sobre dedicação. Eu vou continuar virando as costas e fingir que não tô vendo que algo precisa de uma certa mudança, tá? Ao invés de ficar enchendo o saco do outro, porque meu marido não muda, minha esposa não muda, mude você. Por isso que eu tô falando. Tem alguma transformação. Aqui a gente tem alguma questão também com dinheiro, tá? Ou mudança de trabalho, ou vocês podem trabalhar juntos, tá? Mas alguma coisa, ela precisa de mais dedicação.
dedicação, seja se dedicar para essa mudança acontecer. Eu não sei qual é o tipo de mudança aqui, mas me parece que é muito numa energia mais de liberdade, sabe? De não sufocar o outro, ou se vocês estão muito parados, a relação, né, dentro do casamento, principalmente, às vezes ela entra na rotina. Aqui precisa de uma certa movimentação nas coisas, precisa de um pouquinho mais de fogo, tá? Um pouquinho mais de fogo positivo, sabe? De um ajudar o outro. É como se. A sensação que eu sinto aqui é como se um quer fazer e o outro não quer, tá? Só que o lado que não quer fazer tá em paz. Só que o lado que tá fazendo só critica ou cobra a outra pessoa. Então precisa ser sábio, precisa ser mais lógico. Ninguém vai mudar recebendo crítica. Ninguém vai mudar toda hora levando chapuletada e outra. De tanto você falar para a pessoa que ela é XYZ, você está programando a cabecinha dela, falando que a identidade é aquilo e a pessoa não é aquilo, ela pode mudar. Então, sejam sábios, entendeu? Quando a gente quer alguma coisa, né, a gente vai com um jeitinho, entendeu? E não, enfim. Na casa da transformação, também tem uma energia positiva. Nós somos um cavaleiro de pau, só tem energia, nossa, tá tudo positivo aqui. Que é a casa do escorpião, que é o eixo de vida-morte, né? Vida-morte, vida, vida-morte, vida, a fênix, vem sendo trabalhado com uma energia de fogo. Aqui tem ajuda espiritual para muita gente, tá? Não dá para dizer que não. Ajuda espiritual, tá? E eu vejo vocês sendo impulsionados a essa mudança, só que agora é com maturidade, porque é um cavaleiro, né? Alguma coisa aqui no relacionamento pode ser um relacionamento pessoal, ou um relacionamento interpessoal, ou afetivo, ou familiar. Alguma coisa nos seus relacionamentos muda, finaliza, e você faz essa mudança junto, algo muda em você, tá? Te tirando de um estado de estagnação. Essa energia que é inconsciente, ela é vista, independente de qual área, seja aqui que você estava bloqueado, que tinha algum trauma, que você não sabia, não estava conseguindo perceber, tá? Eu vejo você indo apesar de, você entendeu? Você se permitindo se transformar, você recebendo esse chamado e você indo, você não tendo medo, tá? Aqui você só não vai mudar se você ficar no medo, porque energia espiritual que vai ter aqui nessa mesa. Não dá para dizer que não, com as energias femininas que são minhas, né? Trabalha o campo do espiritual. Vocês viram, não sei se deu para perceber no vídeo, deu até uma baixada na luz e acendeu de novo. Ou seja, vai ter que ir para a sombra para ir para a luz. É como se fosse isso, entende? Vai ter um choque de realidade. Na casa espiritual, nós temos um chamado, tá? Que é a casa de Sagitário, um chamado. Chamado espiritual para muitos, tá? Espiritualmente vocês estão protegidos, alguns têm um chamado mesmo espiritual, então estejam atentos, porque sinais virão. Outros já receberam o chamado há muito tempo, porque na Casa do Talento a gente tem a Rainha de Ouros, né? Que ela é uma rainha espiritual. Você tem que pegar o seu cajado e fazer, né? Mexer esse propósito, fazer esse negócio acontecer. Assistam de verdade, até se você é homem, assista o filme que eu indiquei no começo lá da blogueira espiritual lá da a Influencer Divina, ou Divina Influencer, tá na Netflix. Porque fala muito sobre isso, sobre você pegar o seu propósito e colocar ele no mundo a serviço de uma forma que geralmente tenha propósito, que faça sentido, que traga transformação tanto na sua vida quanto na das pessoas, e não algo por acaso. Agora, para quem um propósito aqui que me parece para muitos taurinos, a gente está falando de uma transformação na matéria. Pode ser a mudança de casa, um novo emprego, aqui o prosperar, abrir o próprio negócio, todas essas energias estão aqui. Cuidar da saúde, a energia espiritual, ou seja, está recebendo o fogo propulsor interior do seu eu interior, que é para tomada de ação, tá? Então, assim, a vida está pedindo ação. Na casa da carreira, para muitos, só não estava dando certo até hoje por conta de dores. De dores, eu não sei aqui se você já levou uma punhalada nas costas de alguém, mentiram pra você, te chamaram de mentiroso, ou você cometeu um erro lá no passado que você se sente culpado, se pune até hoje. Às vezes é outra área. Eu atendi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Não tenho certeza, acho que foi ontem. Se não foi ontem, foi antes de ontem, mas acho que foi ontem, que meus dias andam bem assim, ó.
Uma pessoa, não, né, particularmente não vou falar o que ela fez, mas ela cometeu algo que ela se puniu e se culpou por muito tempo. E na hora que ela foi gestar o projeto dela, imagina, ela fez uma coisa lá nos 20 anos, e que não tinha nada a ver com essa área, porém, inconscientemente, tem a ver também com essa coisa da multiplicação. Na hora que ela era para abrir a empresa, abriu ali a empresa dela, mas não, agora não flui, porque ela não se sente merecedora de que as coisas se multipliquem, entende? Enfim. Então, aqui na carreira, às vezes, sei lá, você pode ter cometido algo lá atrás, né? Ou te apunhalaram pelas costas, ou você cometeu algo que você se culpa e se pune. Então você começa as coisas e não termina, ou se sabota, o negócio não dá certo, é aquela pessoa que já abriu umas 10 empresas e nenhuma vinga. Na carreira aqui, a gente tem uma dor que precisa ser olhada de frente. Cavaleiro de Copas, você vai ter que olhar para as dores com amor e aprender a amar o seu trabalho. Não é que ele não deu certo. Aqui tem duas mensagens, tá? Ou não deu certo porque você não se dedicou, ou porque tem uma. Aliás, para alguns, não deu certo por falta de dedicação e você não quis olhar para os traumas, para as sombras. Para outros, simplesmente, porque daí é uma questão muito pessoal, porque a gente está falando sobre colocar amor e despertar a paixão. Para outros, é porque você não estava no lugar certo. Você estava pegando seu talento e usando no lugar errado. Ponto. Aqui está falando sobre se apaixonar. Então, é sobre curar uma ferida, uma dor, e se apaixonar por algo. Ou vá para a vida descobrir o seu talento, porque aqui está falando que você está pronto para tal, tá, Touro? Aqui está me dizendo, ou vai ficar pronto nesse mês, tá? Ok? Me dá mais uma ali. E outra, lembrar da semente. A gente tá falando um cavaleiro de copas, né? Então a gente tá falando assim: você planta uma semente, mas você quer que a semente cresça da noite pro dia, tá? E aí, o que que você tem regado nesse solo, nessa sua carreira? O que você tem feito com isso? Para muitos aqui, ó, tem gente, e aqui é uma outra situação, tá? Você está muito tempo batalhando na sua carreira, mas muito tempo mesmo, está fazendo um trabalho bem feito, mas o negócio não estava fluindo, o negócio não estava crescendo, mas você está finalizando com essa dor, com isso que te machucou, ou com essa dor de assim, eu não vou desistir porque eu sei que é isso que eu amo, mas se eu amo tanto, por que que esse negócio não flui? Porque me deu, eu não vou chorar, mas tá vindo aquela emoção lá de dentro. É como se você sabe que esse é seu dom, que esse é seu talento, que você nasceu para isso. Eu me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, mas o negócio não flui. Calma, relaxa, respira, tá? O negócio vai começar a fluir. O aprendizado era em outro lugar. Era em outra área aqui da sua vida. Vai começar a fluir, tá? Projetos futuros. Nós temos um. Tem vocês perdido aqui, não tô brincando. É o medo, né? O oito de espadas. O medo, me sinto preso a algo que eu não consigo me desamarrar, eu não sei o que que eu faço, ou me sinto preso em algum lugar e não consigo sair daquele lugar, não consigo trabalhar em outro lugar, não sei o que eu faço. Calma, isso aqui é só da sua cabeça. Lembra do Luiz Lógico, da primeira. Volta lá no começo, pra você escutar isso aqui de novo, tá? Sair do medo, sair do cis, eles não são reais, você não está preso a algo. Você não é o seu passado. Se você fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa, se te disseram alguma coisa lá atrás, você não é o passado. Existe dentro da linha de tempo essa distorção. O passado não existe, só existe o infinito aqui agora. Você não é o que te aconteceu, embora a gente lembre das coisas do passado, o passado não existe. Você pode se tornar uma pessoa diferente a qualquer momento. Para de comprar a ideia de que você é daquele jeito, que você é XYZ, porque você não é. Comece a se validar, comece a fortalecer. Você talvez não esteja vendo nada agora porque você não criou algo. Às vezes está dependendo de um dinheiro para começar, esperando um dinheiro sair, para começar algo. Para de esperar esse dinheiro. Para de achar que você não tem condições, que você não tem como. Você tem como. O universo está te falando, você tem como fazer as coisas acontecerem.
Começa com aquilo que você tem, vão surgir novas ideias, mas saia da limitação. Aqui tem uma mente limitada. E essa carta também no projeto futuro, que é a casa de Aquário, que fala de liberdade. Vocês vão se libertar, se vocês quiserem. Precisa sair, como é a casa de Aquário, e a gente tem um 8 de espadas, está falando de pensamentos limitantes que estão te travando, travando sua vida. Pensamentos limitantes são crenças aqui que estão te travando, que estão te limitando. Como que desbloqueia isso aí? Sete de paus. Você vai ter que ir à luta. Você vai ter que, assim, ó, primeiro sair dos conflitos externos, né? Olhar para dentro para encontrar a sua sabedoria e verdade interior, porque o mundo, tá vendo que ela tá de olho fechado aqui. O mundo não é real. Tudo bem, tem os conflitos, tem as contas, você tem que pagar as coisas, mas você tem que começar a criar um novo mundo interno para ir o quê? Limpando as suas sombras, criar esse mundo interno, ir iluminando esse mundo interno para conseguir visualizar. Lembra, eu já falei para vocês uma vez que só consegue aguentar a obra de uma casa quem visualiza a casa pronta, entendeu? Então, assim, calma, sabe? Cria o seu projeto, as coisas elas vão funcionar, mas você vai ter que sair do medo, você vai ter que sair aqui do julgamento dos outros, daquilo que o mundo fala pra você, do que você pode, do que você não pode. Você vai ter que sair disso. Você vai ter que começar a construir no seu mundo interior. Por mais difícil que, ó, e ter fé, você vai ter que acreditar. Seus projetos futuros dependem muito de você realmente se conectar com você verdadeiramente, tá? Verdadeiramente, sair um pouco dos conflitos externos, porque é como se você recebesse do divino a canalização ali, sabe? E a resposta ela vai vir do divino. Cara, tem um milagre, sabe? O que eu posso dizer assim, tem um milagre acontecendo. É um milagre. E na casa do inconsciente, a gente tem justamente os sete de paus, né? Que já vem ali com as crenças limitantes. Ou seja, para de lutar contra os outros. A sua batalha não é com eles, é com você mesmo. Você entendeu? Para de lutar com os outros. Agora, se o mundo falar que você não pode, aí é diferente. É sobre se posicionar, não é sobre você não é sobre lutar. Você entendeu? Dá uma carta aqui para sete de paus. Sabe a sensação que me dá? É como se vocês lutassem com fantasmas invisíveis. Tipo, você tá sempre na resistência, você tá sempre se justificando. Às vezes a pessoa fala uma coisa brincando ali que não tinha. Eu sei que nenhuma brincadeira é por acaso, né? No nível da simbologia, mas às vezes é uma coisa que não tem nada a ver e você sempre tá na defensiva, você sempre tá na luta ou fuga, tá numa sensação de. É uma sensação de luta ou fuga, sabe? De reatividade ou de resistência. Um- Alguém tem alguma crença que é inconsciente, ou é consciente até, de que precisa ser muito difícil para conseguir as coisas. Eu não estou falando que não precisa de ação. A mesa inteira está falando sobre agir. Mas é como se. Sabe aquela ideia do o que vem fácil vai fácil? Para com essa ideia. Desmistifica isso. Se realmente fosse o que é difícil, aquilo que é difícil, aquilo que a gente batalha muito, que conquista isso, fosse prosperar alguém, padeiros eram ricos. Todos os padeiros eram ricos. Todo mundo que acorda de manhã às 7 da manhã para trabalhar, ou antes, até tem gente que madruga, seria rico, milionário. Não é entende? Não é uma verdade. Tem alguma crença aqui que você colocou que as coisas têm que ser muito difíceis, não precisa ser nesse grau de dificuldade. Não existe manifestação nenhuma sem ação. Até porque uma das energias da ação tem a ver com a energia de fogo, né? Então, a manifestação ela lidar pelos quatro elementos dentro de nós, com o nosso espírito, com a nossa fé em manifestar isso, né? O crer, enfim. Agora, isso que tá aqui inconsciente é uma luta muito grande.
Será que aceito? Não sei se não vou aceitar. Como transmuta esse sete de paus no inconsciente, nos sonhos? Rainha de Ouros, tá? Tem a ver com a casa do talento. Você tá pronto, tá pronta. Você só precisa se enxergar como tal. O seu talento é você, tá? Você primeiro você vai ter que entrar num lugar de aceitação. Thalita, não entendi nada, não faz sentido pra mim. Vai estudar a carta, estuda a carta, joga lá no chat GPT, o arquétipo da Rainha de Ouros para você poder entender, tá? Estuda tanto a rainha e o rei de ouros, apesar que o rei de ouros ele tem uma pegada mais pro lado masculino que é de sustentação. Estuda a rainha de ouros para você entender porque a gente está falando sobre você se orgulhar de quem você é, sobre você estar no seu próprio centro. Para alguns aqui eu diria que até um pouquinho egoísta, é um lugar mais egoísta para alguns, não é para todos, porque você precisa trabalhar aqui o amor próprio, a lógica. A gente está falando de uma energia de terra, é hora de construir na terra. A gente está falando de uma pessoa que parou, às vezes, de confiar no seu dom, que parou, se você trabalha com, de alguma forma mediúnica, se você tira tarô, se você canaliza alguma coisa, se você tem clarividência, evidência, você parou de confiar em você, sabe? Você colocou, você resistiu muito e travou dentro do seu inconsciente, mas é você. Aqui eu posso estar falando de autoimagem também. Muitas pessoas estavam com a autoimagem distorcida. Só você não enxergava a belezura que você é. E eu tô falando belezura em todos os sentidos, porque a gente tá falando de talento. Então, para casa dos relacionamentos, o seu talento é a beleza, né? E touro é regido por Vênus. Então, as pessoas que têm que se conectar com você na área sentimental, sabe? Só que você tava todo distorcido. Aí você tem um baita de um talento aqui para multiplicar dinheiro, porque você é taurino, taurina. Mas você não tava enxergando isso. Entende? Então, as pessoas, ou tudo que está em volta de você, talvez já enxergasse os seus talentos em cada área. Mas você estava com a visão distorcida e não estava se enxergando. Aqui a gente tem um milagre, justamente porque o milagre você vai conseguir o quê? Se olhar no espelho, de verdade, e se aceitar. Tá mais uma para casa do inconsciente com a Rainha de Ouros. Veio, acho que o Rei de Ouros, peraí, que não caiu no chão. Veio sim, Rei de Ouros, a Força e Rei de Paus. Tem algo espiritual te ajudando, tá? Aqui tem algo espiritual vindo te ajudar. A gente tem aqui uma energia propulsora de ação. A gente tem casal, rei e rainha de paus, e a gente tem rei, rainha de ouros e a força. A gente tem o equilíbrio do masculino e feminino, tá? Por mais que começou meio parecia que estava indo só para um caminho feminino, a gente tem o alinhamento, tá? Dessas energias. A gente tem uma energia de ação, uma energia de chamado espiritual. E entendam o chamado espiritual, não para alguns, sim, mas não é para todo mundo. Entendam o chamado espiritual não apenas como fazer algo espiritual, algo espiritualmente, embora só existe o mundo espiritual, né? Não existe matéria. Mas assim, em outros termos, como a gente está experimentando a matéria, é, esse chamado para alguns aqui é manifestar na matéria. Talvez o seu chamado nesse momento seja fazer algo na matéria, construir algo na matéria, a casa própria, voltar a sonhar e viajar, entendeu? Não é só sobre um chamado espiritual para fazer coisas espirituais. Tem algo a mais aqui, tem algo com beleza, tem algo com a força, tem algo com a união do feminino e masculino, tem algo voltado para a essência, porque é a carta da força, então a gente está falando do inocente em nós. é, do pai e mãe que faz a manifestação, né, a concretização, a terra a terra, né, aquele que planta e a terra que multiplica, e os dois juntos constroem um grande império. Não resista, touro, porque é, tem algo dentro de você, um leão, uma leoa, gritando para sair aí de dentro. E essa carta me lembrou, tá? Como a gente tem muita energia aqui, ó, essa questão leonina, observa onde você tem leão no mapa, para alguns. E para aqueles que servem a Cristo, a Jesus, porque Jesus representa o leão da tribo de Judá, talvez esteja na hora de você falar com ele, talvez esteja na hora de você estudar algo sobre ele, talvez esteja na hora de você desmistificar algo sobre isso, tá? Enfim, não sei para quem é, mas tá aqui.
tá? Talvez tenha aqui algum, você tenha algum chamado com ele, ou pode ser a liberação de algo que você não podia fazer por conta de servir a Cristo. Entende? Algo nesse sentido. Ou podia ser uma repressão dessa energia, tá? Tem uma liberação aqui da energia de muitos, da libido, tá? Essa energia da ação, do fogo. Ok, meus amores? Muito bom, vejo um mês maravilhoso. Para finalizar, energia de touro, agosto. Seus sonhos podem se realizar, touro. Vamos lá. Assim que você perceber que é merecedor e agir como um, o universo começará a mover as coisas para que tenham uma vida abundante. As pessoas de que precisa aparecerão, a cura de que necessita acontecerá, as portas de que precisa vão se abrir, serão desbloqueadas. À medida que você enxerga o seu tamanho e valor, as bênçãos chegarão. Você já está pronto, tá vendo? Você só precisa enxergar, né? Enfim, sempre esse livrinho vindo, né, para abençoar a nossa leitura. É isso, meu povo lindo, belo, maravilhoso. Um beijo, um queijo e vejo vocês em breve, sem promessas de quando voltarei, tá bom? Tchau.